Eu sei que muitas vezes eu falo aqui de melhor filme do ano. Esse é o melhor filme do ano, esse é o filme mais importante do ano. Não, mas hoje é sério. Esse é o filme mais importante de 2025. Talvez seja o filme mais importante da década. Hoje eu vou te explicar por que uma batalha após a outra, a colaboração histórica entre Paul Thomas Anderson e Leonardo DiCaprio não é só o melhor filme do ano. É o filme que a gente precisava nesse momento da história. E eu não tô falando isso só por falar. Talvez esse seja o filme mais importante desde a pandemia. Deixa o like, se inscreve no canal antes da gente continuar aqui o vídeo. Ativa o sininho pra você não perder nenhum dos próximos vídeos que estão vindo aí. Eu não vou explicar aqui sobre o que é o filme, vou falar a história do filme. Eu não quero realmente dar spoiler se você não viu o filme ainda, então eu vou só entrar direto aqui no assunto que eu quero falar sobre. Não quero te falar nada, porque é muito interessante ir assistir esse filme sem meio que saber do que é e deixar ser levado na jornada, né? Mas vamos começar falando pelo óbvio aqui, que é finalmente um filme do Paul Thomas Anderson, que é um dos diretores mais criticamente aclamados, um dos melhores diretores dos últimos anos, né? Finalmente um filme dele junto com o Leonardo DiCaprio, que é considerado, talvez por muitos, o GOAT. O GOAT, o ator GOAT. Enfim, sei lá, você entendeu o que eu quis dizer. Eles nunca tinham trabalhado junto antes. Esse é o tipo de colaboração que as pessoas que gostam de filmes, os, entre aspas, cinéfilos, sonhavam faz décadas. Eu não vou ficar falando Paul Thomas Anderson o filme inteiro aqui, tá? Eu vou falar PTA e a gente segue. Ele é o cara que fez os filmes como Sangue Negro, né? There Will Be Blood, um filme que eu gosto muito, um dos melhores filmes, ponto final. O Mestre, Phantom Thread. Ele fez vários filmes bons, ele trabalhou com o Daniel Day-Lewis por muito tempo. Ele realmente é um dos diretores mais visionários e meticulosos do cinema contemporâneo. E o DiCaprio, eu acho que eu não preciso, né, dar introdução aqui para o Leonardo DiCaprio, mas o Lobo de Wall Street, o Regresso, o Titanic, você sabe quem é o Leonardo DiCaprio e ele prova toda vez que ele tá em outro patamar de atuação, né? Ele não é só um rosto bonito, apesar dele estar ficando velho, ele é sim um dos atores mais completos da geração dele. E o resultado dessa combinação é espetacular, é o tipo de química criativa que acontece uma vez a cada década, é uma coisa rara, quando dois artistas no auge dos seus poderes se encontram em um projeto certo no momento certo. E eu poderia ficar aqui falando sobre qualidade técnica do filme, trilha sonora, direção, e isso tudo é muito bom nesse filme, mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar sobre o que realmente impacta, qual que é realmente a importância desse filme, o tema, o que torna uma batalha após a outra verdadeiramente especial e como ele dialoga com o momento que nós estamos vivendo hoje. Eu tô gravando esse vídeo em 2025, você pode estar vendo esse vídeo no futuro, mas o mundo está dividido de formas que pareciam improváveis há alguns anos atrás. Polarização política extrema, vigilância em massa normalizada, movimentos extremistas. Eu sei que isso tudo parece coisa boba pra estar falando aqui, mas são gerações completamente desconectadas uma das outras. Se você bater no YouTube reviews desse filme, é bizarro o quanto de gente tá criticando esse filme, e aí você vai ver quem é, são só as pessoas da geração antiga, e as pessoas mais novas, vamos pôr entre aspas, as pessoas mais sensatas, gostaram muito do filme, e é bizarro como um filme pode mostrar o quão dividido nós estamos como uma nação, né? Não tô falando, óbvio que eu não tô falando do Brasil, até porque esse filme não se trata do Brasil. Uma batalha após a outra entende tudo isso, e não é de forma panfletária, né? Não é pregando sermões e, porra, é woke pra cá. Não é isso, cara. É mostrando de maneira visceral, de maneira humana, como chegamos até aqui, né? E mais importante, como a gente pode seguir em frente. O personagem do DiCaprio, Bob Ferguson, representa aquela geração que lutou, né? Que acreditou em mudança, que viveu e que viu os seus sonhos morrerem e serem cooptados. Ele carrega essa desilusão de quem descobriu que o mundo não muda da noite pro dia, né? Que a revolução é sangue, trauma e não são apenas só ideais bonitos. Já a personagem da atriz mais nova, Chase Infinity, que eu vou falar dela mais pra frente aqui, a personagem Willa representa a juventude atual, né? Entre aspas, nossa geração. Claro, não sei a sua idade assistir esse vídeo, mas ela representa pelo menos a minha geração. Crescida em um mundo que já é quebrado, ela é herdeira de promessas não cumpridas, né? Mas ainda assim busca o próprio caminho, a própria forma de resistência. Tem o personagem do Sean Penn também, o Coronel Lockjaw, que é o principal vilão do filme. Ele é a encarnação perfeita do autoritarismo moderno, né? Não é um vilão caricato. Ele é metódico, ele acredita genuinamente que ele tá do lado certo, ele usa a linguagem da ordem, da segurança pra justificar as atrocidades que ele faz. É assustador o tanto que esse personagem é real. Tá, vamos falar dos três principais aqui, vamos começar pelo Leonardo DiCaprio. Eu sei que elogiar o DiCaprio é clichê nesse ponto, e eu realmente acho que ele é o GOAT. O cara já provou 1000 vezes que ele é extraordinário, mas esse filme, o personagem dele poderia facilmente ser um clichê, cara, um revolucionário cansado, o pai protetor, o homem que é assombrado pelo passado, mas o DiCaprio encontra todas essas nuances e todas essas contradições, ele encontra a humanidade do personagem. No início do filme, até a linguagem corporal dele muda, no começo ele é curvado, apagado, como se ele tentasse ocupar, fosse muito pequeno, sabe, ocupar um espaço corporal menor, e conforme a história avança, ele vai ficando maluco, o fogo interno dele sai, a postura muda, o olhar muda, a voz muda, não é uma transformação súbita, é gradual, dolorosa, e isso mostra que o cara é ator, mano, tá entendendo? Nos momentos com a filha, ele tem, a vulnerabilidade que o DiCaprio mostra, ele consegue acessar esse negócio
do coração. E claro, não seria um filme do Leonardo DiCaprio sem aquelas explosões completas e gritaria, e é muito engraçado, não tem como negar. O cara é muito bom em simplesmente perder tudo e dar um crash out máximo. Por mais brilhante que o DiCaprio seja, uma batalha após a outra não funcionaria sem Chase Infinity como Willa. E que descoberta, né? Era uma atriz nova, eu nunca tinha visto ela em nada, pelo menos. E não é uma donzela em perigo que precisa ser resgatada, né? Ela é o coração moral do filme. Ela é a bússola que guia a narrativa. Enquanto o Bob Ferguson representa a desilusão, a Willa representa a esperança. Não é aquela esperança ingênua, né? Mas é a esperança temperada pela realidade, pela luta. Ela vai atrás, compreensão. Ela entende que o mundo não vai se consertar sozinho. Chase Infinity tem uma presença bem magnética na tela, mesmo nas cenas onde ela tem pouco diálogo. Você sente o peso de cada decisão, cada conflito. A química dela com o DiCaprio é incrível. Você acredita mesmo na relação pai e filha deles e com todas as complexidades, silêncios, enfim, é muito top. E claro, Sean Penn, um dos atores de todos os tempos, interpretando o Coronel Lockjaw, que é o tipo de vilão que faz você ficar desconfortável, porque você entende a lógica dele, mesmo sendo muito distorcida, e eu não concordo nem um pouco, mas o Sean Penn, ele é um cara que você vê ele e fala, ai meu Deus, olha esse maluco, mano. Ele não interpreta o Coronel como um monstro unidimensional, né? Ele é calmo, articulado, até carismático em certos momentos, e depois ele perde tudo e fica maluco. Ele acredita genuinamente que o que ele tá fazendo é protegendo a nação, né? Ele mantém a ordem, faz tudo que precisa ser feito, e é exatamente isso que torna ele tão assustador, porque nós conhecemos líderes políticos e líderes mundiais assim, né? Você vê pessoas, até no seu dia a dia, em posições de poder no mundo real, que tem esse autoritarismo moderno, que não fica gritando nem esperneando, apesar do Sean Penn fazer isso algumas vezes. Ele fala calmamente sobre segurança, tradição, proteger o nosso modo de vida, enquanto sistematicamente ele tá destruindo tudo que deveria proteger. Agora vamos segurar um pouco, vamos falar das cenas de ação, porque eu preciso falar pelo menos das sequências de ação desse filme, porque o PTA provou que não precisa ter feito 20 filmes de ação pra entender perfeitamente como filmar a ação. Na verdade, eu acho que ele nunca fez nada parecido com isso. As perseguições de carro nesse filme, principalmente uma cena específica no final, que é uma perseguição de carro, cara, é nível Mad Max, assim, é um negócio que é muito da hora. A geografia, a coreografia, cada batida, cada explosão, cada virada, não tô zoando, eu acho que eu nunca vi uma cena de perseguição de carro tão interessante quanto a que tem no final desse filme. O que diferencia essas cenas de ação do filme de que 90% que vemos de Hollywood, porque esse filme, apesar de tudo, é um filme de Hollywood, né? Cada confronto que tem no filme revela algo sobre os personagens, avança na história, aumenta as apostas. Esse filme tá o tempo inteiro aumentando as apostas. Todo momento fica mais, tá ligado? Mais. Uma ação que serve pra narrativa, né? Por baixo de toda essa ação espetacular, como eu já falei, uma batalha após a outra é fundamentalmente sobre temas, mas, pô, família, na verdade, né? O peso do que nós deixamos para as próximas gerações. Não é só sobre política. O personagem do DiCaprio carrega a culpa de ter escolhido a revolução, né? Em vez da família, de ter priorizado ideais abstratos sobre a filha real. E a gente pega o filme num momento que já é tarde demais, né? Ele tenta reconectar, tenta compensar os anos de ausência. Não é nem ausência, mas é que ele sempre lidou muito diferentemente com ela do que ele, acho que no final das contas, pretendia. O filme é sábio o suficiente pra saber que não existe redenção simples, né? Você não apaga décadas de... Falei que não queria dar spoiler, mas a mãe abandona, assim, a filha, então é difícil remendar essa relação. O trauma que a menina sofre no filme, né? Não se cura com a violência. E o relacionamento entre o pai e a filha, mesmo quando eles finalmente estão juntos, é complicado, é cheio de amor, mas também de ressentimento, de mágoas e... Enfim, o filme também explora de uma forma muito interessante a questão do vício, né? O Bob, que é o personagem do DiCaprio, luta contra demônios que vão além do político, né? Ele luta contra si mesmo, ele fala várias vezes que ele, porra, bebeu pra caramba durante os anos, ele não sabe nada dos códigos que ele precisa durante o filme, ele não sabe nenhum, que as drogas fritaram o cérebro dele. É uma camada adicional de complexidade que nunca é explicada em excesso, apenas mostrada nas escolhas, nos momentos. É bem interessante. Mas aqui tem uma coisa que me surpreendeu muito durante o filme, é que apesar de todo o caos, toda a violência, o filme é muito otimista. Em um mundo onde os filmes sérios frequentemente confundem, né, por exemplo, niilismo com profundidade, onde o realismo hoje em dia é um sinônimo de desespero, não é bem assim. O Paul Thomas Anderson entrega pra gente uma história que diz, o mundo é meio quebrado sim, batalhas nunca terminam, mas cada vitória é temporária, cada derrota deixa cicatrizes, mas sim, vale a pena lutar, vale a pena se conectar com outras pessoas, vale a pena acreditar que podemos deixar o mundo um pouco melhor do que nós encontramos, vale a pena tentar, mesmo sabendo que podemos fracassar. E isso é muito interessante pra mim em 2025, quando seria tão fácil fazer um filme cínico, né, descrente, que apenas aponta os problemas e sem sugerir algo que existe além desse desespero, mas o PTA escolhe outra coisa, ele escolhe mostrar que a esperança não é ingenuidade, né, a decisão é a decisão consciente de que continuar lutando, mesmo quando a luta parece impossível, é algo que devemos fazer. Eu já falei um pouco sobre o contexto político do filme, mas eu preciso trazer à luz aqui temas politicamente carregados que o filme toca, né, e são coisas que estão dividindo o filme entre, eu vou usar de novo o tema nossa geração contra a geração passada, né. O filme fala de vigilância estatal, extremismo, imigração, autoritarismo,
autoritarismo, mas não é de uma forma simplista, né? Não existem discursos longos explicando as mensagens, não tem personagens que existem pra fazer essa vocalização política. Em vez disso, o filme confia na inteligência do público pra fazer essas conexões, né? Por exemplo, quando a gente vê o sistema que o personagem do Sean Penn comanda, né? Aquele, entre aspas, campo de concentração dos imigrantes, a gente não precisa de explicação sobre invasão de privacidade, né? A gente sente a claustrofobia, a paranoia, a sensação de estar sempre sendo observado. Quando a gente vê esses campos de detenção, a gente não precisa do contexto histórico elaborado, a própria imagem carrega o peso de todas as atrocidades similares que a humanidade já cometeu. É realmente cinema político, é sim, e tá tudo bem, e precisa ser, e funciona como cinema, não como documentário disfarçado de peça. É relevante e é interessante e é justo. Bom, uma batalha após a outra é, na minha opinião, mais do que o melhor filme do ano. É sim o melhor filme de 2025, tá? Isso, não, infelizmente, no momento, não tem discussão. É uma declaração de que o cinema ainda pode ser importante, que a gente ainda pode ter blockbusters, filmes de Hollywood, que também falam de algo, né? Que tem um tema central, que a gente pode sim ter um espetáculo visual, que também tem substância intelectual. É um filme sobre batalhas, né? Batalhas contra o sistema, contra o tempo, contra nossos próprios demônios, contra o inevitável esquecimento que o tempo traz. Mas também é um filme sobre por que nós lutamos essas batalhas, né? Lutamos pelas pessoas que amamos, pelas ideias nas quais acreditamos, pela possibilidade, por mais remota que seja, de deixar o mundo um pouco menos quebrado do que ele estava quando a gente chegou. E isso não só é relevante para 2025, apesar de ser muito relevante para o mundo caótico e dividido onde vivemos, é relevante para sempre, né? E se não é relevante, eu sinceramente não sei o que seria. Então, na minha opinião, sim, esse filme é o melhor filme do ano e é o filme que precisávamos em 2025, é o filme que vai definir esse momento do cinema e daqui a 20 anos, quando a gente olhar para trás, a gente vai reconhecer esse filme como um dos maiores da década. E aí, você já assistiu uma batalha após a outra? Qual é a sua cena favorita? O que te deixou mais impactado no filme? Você acha que esse filme vai dominar o Oscar, por exemplo? Porque eu acho que vai. Enfim, deixa seu comentário aí e deixa o like no vídeo, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo que vai vir daqui pra frente, ativa o sininho. E é isso, comenta aí, compartilha esse vídeo pro seu amigo que assistiu o filme. Vejo vocês no próximo vídeo, obrigado por assistir até aqui, falou.